As pessoas anunciam planos, compartilham metas, procuram aprovação, mas no fim continuam no mesmo lugar. Enquanto isso, quem cresce de verdade quase sempre está em silêncio, trabalhando longe dos holofotes. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Menos discurso, mais ação. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai entender como o estoicismo pode ajudar você a recuperar foco, disciplina, clareza mental e controle da própria vida. Existe uma lição que muita gente aprende tarde demais. Nem todo sonho precisa ser anunciado. Quanto mais você fala sobre o que pretende fazer, mais espaço abre para interferências externas, opiniões, críticas, ironias disfarçadas de conselho, julgamentos silenciosos, e sem perceber, aquilo que antes fazia sentido começa a perder força dentro da sua própria mente. Você começa motivado e termina inseguro. Marco Aurélio dizia algo poderoso: pare de discutir sobre como um homem bom deve ser, apenas seja. Isso vale para quase tudo na vida. Você não precisa convencer ninguém de que está mudando. Não precisa provar seus planos. Não precisa transformar cada objetivo em anúncio público. Porque existe uma energia preciosa sendo desperdiçada quando você fala demais e age de menos. Hoje, muitas pessoas estão viciadas em parecer produtivas. Elas postam rotinas, compartilham metas, falam sobre evolução, mas raramente constroem algo sólido. O estoicismo ensina exatamente o contrário: menos aparência, mais prática. E o que realmente está sob seu controle? Suas escolhas, seus hábitos, sua disciplina diária. Não a opinião dos outros, não os aplausos, não o reconhecimento imediato. A verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais tentando resolver a própria bagunça para prestar tanta atenção em você quanto imagina. E isso deveria libertar você, porque significa que você pode começar pequeno, pode errar, pode ajustar o caminho, pode evoluir em silêncio, sem precisar da aprovação de ninguém. Pensa por um instante. Quantas vezes você prometeu que ia mudar alguma coisa na sua vida e não mudou? Quantas vezes esperou o momento perfeito, a motivação perfeita, o incentivo perfeito? Esse é um dos maiores erros. O mundo não recompensa a intenção. O mundo recompensa constância. E constância quase sempre nasce longe do reconhecimento. Ela nasce nos dias comuns, nos momentos sem aplauso, na repetição silenciosa de pequenas ações. Um corpo forte não aparece do nada. Uma mente disciplinada não surge por mágica. Uma vida organizada não é construída em um final de semana. Tudo isso é consequência de escolhas repetidas diariamente. E aqui está uma coisa importante: você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Escolha apenas uma área: saúde, dinheiro, rotina, estudos, espiritualidade, controle emocional. Agora faça uma ação simples e mantenha isso em silêncio, sem postar, sem anunciar, sem buscar validação. Apenas faça. Porque existe um poder enorme em trabalhar quieto. Enquanto a maioria busca atenção, você constrói estrutura. E pouca gente entende isso. Existe uma ilusão muito perigosa: a ideia de que a vida muda através de grandes viradas dramáticas. Como se um dia você fosse acordar cheio de energia, perfeitamente disciplinado, completamente motivado.
e pronto para reorganizar tudo de uma vez. Mas a vida real não funciona assim. As maiores transformações acontecem de forma silenciosa e quase invisível. Você muda quando faz um pouco hoje, depois repete amanhã e continua mesmo sem vontade. A intensidade impressiona, mas é a constância que transforma. Tem gente que tenta mudar tudo em 3 dias, começa várias metas ao mesmo tempo, cria uma rotina impossível e depois abandona tudo porque não conseguiu sustentar o próprio exagero. O estoicismo sempre ensinou equilíbrio. Musônio Rufo defendia que a disciplina não deve ser teatral, ela deve ser firme e simples. E isso muda completamente o jogo. Você não precisa começar perfeito, precisa começar honesto. 10 minutos organizando seu quarto, 5 minutos planejando seu dia, uma caminhada curta, menos tempo desperdiçado no celular. Uma refeição melhor, uma tarefa concluída sem procrastinação. Parece pouco, mas pouco feito todos os dias se transforma em algo gigantesco. E existe uma parte difícil nisso tudo, continuar mesmo quando ninguém percebe sua mudança. Porque muitas vezes ninguém vai elogiar seu esforço, ninguém vai notar sua luta, ninguém vai entender o quanto você está tentando melhorar. E é exatamente aí que o caráter começa a aparecer. Marco Aurélio escreveu: ao acordar pela manhã, lembre-se de que você tem um trabalho a cumprir como ser humano. Percebe a diferença? Ele não fala sobre motivação. Ele fala sobre responsabilidade. Hoje muita gente trata a disciplina como prisão, mas disciplina não prende, ela liberta. Cada pequena atitude correta devolve um pedaço da sua paz. Quando você cumpre o básico, sua mente fica mais leve. Quando termina o que começou, sua autoestima aumenta. Quando mantém sua palavra para si mesmo, sua confiança cresce. Porque a pior sensação não é fracassar, é perceber que você não consegue mais confiar em si mesmo, promete e não cumpre, começa e abandona, decide e volta atrás. Aos poucos, isso destrói o respeito próprio. Mas quando você mantém pequenas promessas diárias, algo muda dentro de você. Sua mente começa a entender: agora eu posso confiar em mim. E as desculpas? Vou ser direto com você. Enquanto existir uma desculpa confortável dominando sua mente, sua vida continuará parada. A desculpa protege o ego. Ela cria justificativas elegantes para a procrastinação. Estou cansado. Não tenho tempo. Não estou pronto. Vou começar segunda-feira. Mas quase sempre, o verdadeiro problema não é falta de capacidade. É falta de ação consistente. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é extremamente atual. Muita gente cria cenários enormes de dificuldade antes mesmo de começar. Mas quando finalmente age, percebe que a situação não era tão impossível quanto parecia. A desculpa cresce no pensamento e diminui na prática. Liberdade não é fazer apenas o que dá vontade. Liberdade é não ser escravo daquilo que sabota você. É agir mesmo quando sua mente tenta negociar conforto. Então, pare de esperar o cenário ideal. Ele provavelmente nunca vai chegar. Comece com o que você tem, do jeito que dá, mesmo imperfeito. Porque uma ação imperfeita vale muito mais do que uma intenção perfeita que nunca saiu da cabeça. Organize sua vida. Agora,
deixa eu falar sobre algo que muita gente ignora. Bagunça mental e bagunça externa caminham juntas. Um ambiente desorganizado afeta sua mente mais do que você imagina. Quarto, bagunçado. Mesa cheia. Celular lotado de distrações. Rotina sem estrutura. Tudo isso drena energia silenciosamente. Seu cérebro entra em estado de excesso o tempo inteiro. E sem clareza, fica muito mais difícil manter foco. O estoicismo valoriza a simplicidade porque simplicidade reduz ruído. Quanto mais excesso existe ao seu redor, mais cansada sua mente fica. Por isso, organização não é perfeccionismo, é estratégia mental. Você não precisa viver em obsessão por controle. Precisa apenas criar um ambiente que trabalhe a seu favor. Comece simples. Arrume sua cama, organize sua mesa, jogue fora o que não serve mais. Silencie notificações inúteis. Afaste distrações desnecessárias. Essas pequenas atitudes enviam uma mensagem poderosa para sua mente. Eu estou retomando o controle da minha vida. E isso muda seu estado emocional. Porque ordem externa ajuda a construir clareza interna. Calma, foco e silêncio. Epiteto dizia que a verdadeira filosofia não aparece nas palavras, aparece na forma como você vive. Hoje existe muita gente consumindo conteúdo sobre evolução, disciplina e autocontrole, mas vivendo completamente dominada pela ansiedade, pela impulsividade e pela distração. A verdadeira força não está em parecer sábio, está em manter a calma quando tudo tenta tirar você do eixo. Está em continuar focado quando o mundo inteiro vive distraído. Está em permanecer em silêncio enquanto constrói algo real. Porque pessoas fortes não precisam anunciar cada passo, elas simplesmente avançam. E talvez esse seja o maior ensinamento de todos. Pare de tentar impressionar, comece a transformar, seja mais calmo, mais disciplinado, mais silencioso. Enquanto muitos vivem no barulho, você constrói profundidade. Enquanto muitos procuram validação, você fortalece caráter. Enquanto muitos desistem, você continua. No fim das contas, organizar a vida não significa ter tudo sob controle. Significa parar de viver no automático. Significa assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca repetiam constantemente a mesma ideia. Cuide da sua mente, cuide das suas ações e pare de desperdiçar energia tentando controlar o que não depende de você. Então guarda isso. Seja calmo quando o mundo tentar apressar você. Seja focado quando tudo tentar distrair você. E trabalhe em silêncio enquanto constrói a vida que deseja. Porque quem aprende a dominar a si mesmo já está muito à frente da maioria.